aqui para mais uma aula da escolinha dominical. E como é que a gente começa a nossa aulinha? Fazendo uma oração. Vamos com a tia? Mãozinha juntinha, pé com pé. Abaixa a cabecinha, vou mostrar como é que é. Orar a Deus é fácil assim. Quer aprender também? Faça igual a mim. Papai do céu, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe, abençoe a nossa escola dominical, abençoe a nossa igreja, que o Senhor nos proteja e nos guarde de todo o mal, de toda enfermidade, e que o Senhor venha trazer cura para a nossa nação, cura para o mundo. Repreende essa enfermidade, Senhor, e que em breve nós possamos estar juntinhos para poder louvar e adorar o nome do Senhor. Amém. A historinha de hoje vai falar sobre o menino que lutou contra o gigante. E o versículo é: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 4, parte A. Havia um homem chamado Jessé. Jessé tinha 8 filhos e entre eles havia um pequenino que se chamava Davi. Davi era obediente e tudo que o seu pai lhe pedia, ele fazia prontamente. Ele cuidava das ovelhas de seu pai. E toda vez que ele ia para o campo cuidar das ovelhas, ele gostava de levar a sua harpa, porque ele tocava a harpa. E lá no campo, ele tocava, ele louvava a Deus, ele orava a Deus. O tempo inteiro Davi estava adorando ao Senhor. E houve uma vez que um urso pegou uma de suas ovelhas. Mas Davi, ele teve coragem e ele foi atrás daquele urso e ele matou aquele urso para salvar a sua ovelha. E outra vez foi um leão. O leão também foi e pegou outra ovelhinha. Davi também foi corajoso e foi lá e salvou a sua ovelha das garras do leão. Davi lutou contra um urso e contra um leão. Mas como assim? Como aquele pequeno jovem tinha toda essa força, não é? Era Deus que dava essa força para ele, porque ele era um jovem que adorava a Deus, obedecia ao Senhor e seguia todos os seus mandamentos. Então Deus dava a ele força e coragem. Houve uma vez que o seu pai chegou para ele e disse: filho, vá até o campo de batalha, porque havia uma guerra naquela época, os israelitas contra os filisteus. Vá até o campo de batalha e leve para os seus irmãos que estão lá, leve este alimento, porque eles devem estar com fome. Então Davi pegou o alimento que o pai dele entregou e ele foi então para o campo de batalha. Chegando lá, ele ouviu falar que havia um homem, um gigante, que estava afrontando o povo de Israel. Todo dia aquele gigante chegava e afrontava o povo de Israel, chamando um dos seus soldados para poder vir batalhar com ele. Mas nenhum soldado tinha coragem, porque aquele homem era muito grande. Ele era um gigante. Então os soldados de Israel estavam com medo. Mas Davi não gostou nada de ouvir falar que aquele gigante estava afrontando o povo de Israel e afrontando o Deus de Israel. Davi já tinha lutado contra um urso e contra um leão, não é? Então dava para ele lutar contra um gigante também, assim ele pensou. Então ele chegou até o rei Saul e disse para o rei que ele iria batalhar contra o gigante. As pessoas não acreditaram que ele ia conseguir porque ele era muito pequenino. Mas Davi, ele confiava,
em Deus, no Deus dos exércitos. Saul, que era o rei, entregou para Davi a sua armadura, mas a armadura ficou muito grande em Davi. Então Davi falou: não, eu não vou com a armadura, eu vou desse jeito mesmo. E no caminho Davi pegou 5 pedrinhas e colocou dentro de uma bolsinha que ele carregava. E ele então chegou até onde estava aquele gigante, o gigante Golias. E aquele gigante malvado ficava ali afrontando o povo de Israel, afrontando o Deus de Israel. Ah, quem vai ter coragem de vir lutar comigo? Ah, Davi chegou. Eu vou lutar com você. Ha, 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 você, pequenina assim, lutar contra mim. Ah, eu vou acabar com você. Davi falou que iria lutar com ele sim, em nome do Deus dos exércitos, em nome do Deus de Israel. Davi iria lutar contra o gigante. O gigante, olha, não acreditou que aquele pequenino iria ter coragem e iria conseguir derrotá-lo. Então ele foi lutar contra Davi. Davi pegou aquela pedrinha que ele tinha guardado, colocou numa funda e ele girou, pá, e bateu no meio da testa do gigante. E olha o que aconteceu. O gigante caiu. Ele caiu. Ele foi derrotado por Davi. E Davi derrotou aquele gigante em nome do Deus de Israel. Quem deu força para Davi foi Deus. E Deus permitiu que ele derrotasse aquele gigante malvado que afrontava o povo de Israel. É verdade. Na palavra de Deus, como está no nosso versículo de hoje, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então você, criança, que também é pequenino assim, mas você é nascido de Deus, então você também tem forças para vencer e derrotar todo o mal. E você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo, porque Deus está com você e Ele vai te ajudar a derrotar tudo aquilo que vem te afrontando. Amém? Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, não, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão,
Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão.